Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retornando para darmos continuidade ao 4º módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão, tema principal, desertos. Lugar seco e considerado de difícil habitação, devido à produção de pouca água, clima e vegetação. O deserto é um lugar complicado de estar, mas de vez em quando é inevitável passar por ele. Na Bíblia encontramos desertos. Neste propósito de 5 dias, sendo hoje o 3º, vamos falar sobre alguns deles e como eles podem nos ajudar a vencer os momentos áridos da nossa vida. Agora, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido a orar junto comigo, para que Deus abençoe os 4 versículos que vamos meditar no dia de hoje. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural. Peço que o Senhor abençoe os versículos do dia de hoje para que eles possam ser alimentos espirituais pelas almas angustiadas. Em nome de Jesus, mais uma vez, peço que Jesus conduza todo o propósito para a honra e a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, no primeiro dia falamos sobre José. No segundo dia falamos sobre Moisés. E hoje falaremos sobre Elias. Mas antes de continuarmos a nossa reflexão, peço que você esteja com a sua Bíblia aberta. É importante que esteja também com um lápis, um caderno, para que você possa fazer as anotações. É importante quando você começa a escrever, no caderno, fica muito mais claro para você desenvolver as áreas que estão sendo afetadas por conta da depressão e assim você, de forma assertiva, segundo as orientações de Deus, reverter este quadro. Desertos. Quem de nós não está no deserto? Olha, eu, fundador do projeto, estou passando por uma das grandes provações da minha vida. Eu posso, dentro do que nós estamos estudando, buscando, eu estou no deserto. E quem não está nos tempos atuais? Olha, conversando aproximadamente um mês atrás, com um irmão que ele esteve junto comigo aqui no início do projeto, ele ajudou a colocar a direção que o Senhor usou para que o projeto pudesse andar. E ele teve que seguir em frente porque ele já tinha os outros propósitos dele, da família dele. Ele apenas foi um elo de ligação da obra. E ele me falou o seguinte: irmão, estou para lhe falar isso há bastante tempo. Se hoje você está vivendo um deserto, agradeça, porque muitos não estão e Deus não estão com eles. Você saiba que você está sendo preparado para algo tremendo. E eu faço das palavras dele a minha palavra para a sua vida. Eu sei que é difícil, muitos acham impossível, mas Deus é o Deus da providência. Elias era um poderoso profeta de Deus, um homem que, com a autoridade e unção do Espírito Santo, marcou uma geração. Seu nome se encontra na lista dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias foi levantado por Deus para profetizar
no Reino do Norte, em um dos momentos mais complicados da história do povo de Israel. Elias, de forma corajosa e guiada por Deus, profetiza a Acabe e, cheio de coragem, o desafia. Depois, cheio de fé, encontramos ele vendo uma tempestade em uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que grandes momentos! O problema é quando chegamos no capítulo 19 de 1 de Reis e vemos Elias correndo para o deserto. José foi abandonado no deserto, dentro de uma cisterna. Abandonado não, lançado em uma cisterna no deserto. Moisés, devido aos grandes problemas que gerou no envolvimento na morte de um egípcio, correu para o deserto. Elias foge com medo. E para onde ele vai? Para o deserto. Jezebel queria matá-lo. E quando tudo parecia ter terminado, o momento mais obscuro de Elias começa. Ele foge com medo e com o coração pesado. Ele senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. No Monte Carmelo, Elias vivenciou uma vitória. Deus se provou o único Deus e o povo adorou ao Senhor. Os profetas de Baal foram mortos. Quanta adrenalina! Tudo estava dando certo, só que depois de uma experiência incrível na montanha, agora chegou a hora de lidar com o deserto. Deus não estava no fogo e nem no terremoto, mas falou com Elias na brisa suave. Elias, então, respondeu de forma triste, dizendo que estava sozinho. Ele parecia perdido, sabia que não estava sozinho por causa da sua conversa com Obadias. Mas seus pensamentos negativos o fizeram acreditar nisso. Quantas vezes em nossos desertos encontramos tristezas e lutamos contra a depressão e a solidão? Estes também são muito difíceis de serem vencidos. Mas Deus cuidou de Elias. Deus cuidou de José. Deus cuidou de Moisés. E Deus está cuidando da sua vida. Lhe deu comida e uma missão. Deus lhe concede a comida todo santo dia. Pode parecer que você está sozinho neste deserto. O fogo veio e Deus não estava. O terremoto aconteceu e você não encontrou Deus de novo. Fique tranquilo. A certeza de não estarmos sozinhos nos faz entender que nem sempre Deus vai nos livrar dos momentos difíceis, mas Ele vai estar conosco em todo o tempo, nos capacitando e nos direcionando. Nesse deserto, mesmo que tudo esteja muito silencioso, você nunca esteve sozinho. Deus está na brisa suave. Olha, meu irmão, minha irmã, o quanto eu acredito que você esteja se identificando com este quarto módulo. Porque são palavras que tocam o nosso coração. A Bíblia diz em 1 de Reis, capítulo 18, versículos 36 a 44,
No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Elias orava para que chova. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe, e disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Olha, que fé! Que fé! E eu destaco pontos importantes deste primeiro versículo. Elias disse: Ó Senhor Deus de Abraão. Olha o reconhecimento. A coragem e a fé patente em Elias não tem paralelo em toda a história da redenção. Seu desafio ao rei, sua repreensão a todo Israel e o seu confronto com os 450 profetas de Baal foram embates que ele os enfrentou dispondo apenas das armas da oração e da fé em Deus. Das armas da oração e da fé em Deus. Vai memorizando, hein? Vemos sua confiança em Deus na brevidade e simplicidade da sua oração. Mais à frente, tu o fizeste tornar o seu coração para trás. O propósito de Elias no seu confronto com os profetas de Baal e a oração que seguiu foi revelar a graça de Deus para com o seu povo. Elias queria que o povo se voltasse para Deus. Semelhantemente, João Batista, o Elias do Novo Testamento, tinha como alvo levar muitos a buscarem a Deus como preparação para o advento de Cristo. Mais à frente, no versículo 38, então caiu o fogo do Senhor. O Senhor milagrosamente produziu fogo para consumir o sacrifício de Elias. Esse milagre vindicou Elias como profeta de Deus e comprovou que somente o Senhor de Israel era o Deus vivo a quem deveria servir. De modo semelhante, o crente deve orar com fé pela manifestação divina em seu meio, mediante o Espírito Santo. No versículo 40, destaco: e ali os matou. Note os seguintes fatos a respeito da matança dos profetas de Baal.
Isso é importante, hein? Estamos falando de luta. Primeiro, a sentença de morte contra eles era justa, pois foi executada em obediência à lei de Moisés. O Novo Testamento não contém qualquer mandamento similar. Ele proíbe a ação repressora contra os falsos mestres, embora Deus ordene a sua rejeição e que nos separemos deles. Segundo, a ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representava a ira de Deus contra os que tentavam destruir a fé do seu povo escolhido e privá-la das bênçãos divinas, e também expressava o amor e a lealdade do próprio Elias por seu Senhor. Olha as lutas no passado e olha para o cenário atual no qual você se encontra. Você acha que Baal morreu? Baal é o capeta. É o diabo, é o derrotado. Que fica pegando brechas nas vidas das pessoas que ainda não estão firmadas na fé. Terceiro, a destruição dos falsos profetas por Elias manifestava também profunda preocupação pelos próprios israelitas, uma vez que estavam sendo destruídos espiritualmente pela falsa religião de Baal. Hoje podemos dizer o mundo. Jesus manifestou idêntica atitude, assim como também o apóstolo Paulo. Note ainda que a ira de Deus será derramada sobre todos os rebeldes e impenitentes no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha, nada diferente do que nós estamos vivendo hoje. E eu digo para vocês o que esses homens enfrentaram é o que é referência para nós vencermos a depressão. A depressão. Olha, um ato de fé. Elias meteu o seu rosto entre os joelhos. De Elias, o Novo Testamento cita sua fé e oração perseverante como exemplo e estímulo para o povo salvo, no tocante ao poder da oração. No poder da oração. A oração de Elias era, primeiro, a oração de um justo. Segundo, a oração de um homem de natureza humana semelhante à nossa. Terceira, a oração da fé. Olha aí. Oração da fé, sincera e persistente. Nossa, descobrimos o caminho para as Índias? Não, primeiro o caminho das Índias. Isso é papo de mundano, né, irmão? Olha, de toda a história, de todos os livros, todos mencionam isso. A oração da fé sincera e persistente. E quarto, oração de muita eficácia. Quando você ora pela coisa certa, não tem como dar errado. Agora tem um ponto importante aqui dentro do versículo 43, sobre os fatos que estavam ocorrendo naquele momento, sobre a nuvem de chuva no formato da mão de um homem. Eu destaco aqui 3 pontos importantes. Primeiro, intercessão pela restauração da glória e honra de Deus e por um avivamento espiritual entre seu povo. Segundo, intercessão pela guerra espiritual contra as fortalezas demoníacas. E terceiro, intercessão pela sequidão espiritual para que ela seja
tragada pelo derramamento do Espírito Santo e pelo despertamento espiritual. Elias se curvou. Olha, cada herói desse teve uma experiência significativa, evolutiva, melhor dizendo assim. Porque nenhuma batalha será vencida se você não estiver municiado. Você precisa estar municiado. E como nós ficamos municiados? Quando nós oramos. Oração de fé, sincera e perseverante. Olha só no segundo versículo. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 13. Vamos abrir a Bíblia, por isso que eu falei, abram a Bíblia, porque nós vamos utilizá-la. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 13. Se eu errei, estou me corrigindo. A Bíblia diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no seu vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Olha, meu irmão, minha irmã, agora começa a batalha. Destaco no versículo 3, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi. A expressão da fé de Elias e as suas vitórias sobrenaturais no capítulo 18 seguiram-se o medo, a fuga
para salvar a vida e o desânimo. Tudo resultando do propósito de Jezabel de destruir a vida do profeta. Você acha que quem quer destruir a sua vida? Na vida de Elias foi Jezabel. E na nossa vida atualmente? Desemprego, separação, divórcio, traição, finanças, doenças, arrogância, falta de empatia, traumas infantis. Mas o propósito de Jezabel era destruir o profeta. Trago aqui 2 pontos importantes. Primeiro, posto que Elias não recebera nenhuma mensagem do Senhor para permanecer em Jezreel, sua presença ali significava arriscar desnecessariamente a sua vida. Seguiu então para o Monte Horebe, isto é, o Monte Sinai. Segundo ponto que eu destaco aqui, a retirada forçada de Elias para o território de Judá e o deserto é um exemplo daqueles que, por causa da justiça, preste atenção, por causa da justiça, são maltratados e forçados a andar errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. De maneira semelhante a Elias, há profetas que tiveram de deixar suas igrejas, pregadores os seus púlpitos, professores as suas salas de aulas e os leigos os seus empregos, por se posicionarem contra o pecado, por falarem segundo a palavra de Deus e seguirem o caminho da justiça, por amor do nome de Deus, grande é o seu galardão. Agora, são alguns pontos importantes sobre o cuidado de Deus. Aqui no versículo 4, eu chamo a atenção. Elias, tomado de cansaço, desânimo, tristeza, orou pedindo a Deus que ele o dispensasse do pesado ministério profético e o deixasse partir para o descanso celestial. Esse é o ponto da desistência. Primeiro, os sentimentos de Elias não eram muito diferentes. 2. Ponto número 1. Apóstolo Paulo, quando afirmou ter desejo de partir e estar com Cristo. Ou ponto número 2, dos heróis da fé que desejaram uma pátria melhor, isto é, a celestial. Segundo algumas das razões de estar Elias profundamente desanimado, ponto número 1, aparente fracasso. Ele esperava a conversão de todo o Israel e possivelmente até mesmo de Jezabel. Mas agora, pelo contrário, tinha que fugir para salvar sua vida. A esperança, a labuta e o esforço da sua vida inteira findavam agora em fracasso conforme parecia. Ponto número 2, solidão. Julgava ser ele o único que batalhava pela verdade e a justiça de Deus. E ponto número 3, exaustão física depois de uma longa e árdua viagem. Por que eu falei isso agora nesse tocante? É a desistência da vida. Elias estava desistindo da vida. Mas olha como são os propósitos de Deus. No versículo 5 diz, um anjo tocou. Deus cuidou do desalentado Elias de modo compassivo e amorável. Primeiro, permitiu que Elias dormisse. Segundo, fortaleceu-o alimentando. Terceiro, proporcionou-lhe uma revelação inspiradora do seu poder e presença. Quarto, concedeu-lhe uma nova revelação e orientação. Quinto, deu-lhe um companheiro fiel e fraterno.
Noutras palavras, quando o Filho de Deus enfrenta o desânimo no desempenho que Deus lhe confiou, ele pode suplicar a Deus em nome de Cristo e que lhe dê força, graça e coragem e o capacite diante de tais situações. Está prestando atenção? Olha como Deus nos instrui como vencer a depressão. Através da oração, invocando a Cristo, Ele nos concede a força, graça e coragem e nos capacita de tais situações. Você tem noção do que Deus tem feito na sua vida e na minha vida? Você tem noção do que Deus já nos livrou? Do que se lembra 40 dias e 40 noites, no qual Elias estava caminhando pelo deserto? Moisés, 40 dias de jejum. Jesus, 40 dias de jejum. E agora temos Elias. Eu estou pegando aqui, é a ordem que veio na minha mente, tá? Ela não está em ordem cronológica. Alguns consideram o jejum aqui mencionado bem como o de Moisés e o de Jesus como casos de jejuns prolongados. Porém, os casos acima não são de jejum no sentido comum. Moisés, na presença de Deus e envolvido na nuvem, foi sustentado de modo sobrenatural. Elias foi alimentado 2 vezes de modo sobrenatural, o que lhe proporcionou força durante 40 dias. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e não sentiu fome, a não ser depois de 40 dias. Eis que passava o Senhor. Este é o último ponto que eu trago dos versículos 11 e 12. Para animar Elias e fortalecer a sua fé, Deus o visitou no Monte Herob, isto é, no Monte Sinai, o Monte da Revelação. Essa visitação foi acompanhada de um forte vendaval, um terremoto de fogo, mas o Senhor não estava nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, a revelação de Deus veio através de uma voz mansa e delicada. Elias pôde ver que a obra de Deus avança e prossegue, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. De modo algum, Deus abandonaria o seu profeta, nem ao seu povo fiel. Pelo seu Espírito e pela sua palavra eterna. Ele traria a redenção, a justiça e a salvação eterna. Confiança. Quando nós temos confiança no nosso Senhor e Salvador, nós caminhamos. Nós avançamos de forma sobrenatural. Olha, eu sou até suspeito em falar, mas eu vi tudo nesses 5 anos, presta atenção, nesses 5 anos servindo a Deus no projeto, eu vi muita coisa. Só coisas sobrenaturais que eu duvidava na minha infância, nos meus momentos mundanos, e eu compreendi que Deus é soberano, que Deus existe. Eu achava que Deus não existia. Eu ficava assim, acho que Deus não existe, não.
Isso deve ser história para boi dormir. É história, né? Não é história, não. É história para boi dormir. Ah, eu não acredito nisso, não. Até que o dia acorda apertou. E o meu agradecimento está sendo sobre as lutas. Que cada vez que eu enfrento uma luta, eu digo, graças a Deus. Agora preste atenção. Elias fugiu para o deserto com medo. Ele foi com medo, porque a vida dele estava em perigo. O versículo de agora, que é o 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Deus fez com Elias? Através do anjo, comunicou a Elias o que ele esperava dele. As demandas, os desafios. Deus fez um checklist para Elias, para que ele pudesse continuar nas suas missões, nos seus propósitos. Olha, ele tem cuidado de vós. O que essa palavra representa para você? Ele tem cuidado de vós? E ele não cuidou dos heróis da fé, José, Moisés, agora de Elias? Olha, o cuidado que Deus tem com os problemas de cada um dos seus filhos é uma verdade enfatizada através da sua palavra. Todos os nossos temores, cuidados e preocupações devem ser prontamente lançados sobre o Senhor. Deus não diz o seguinte, olha só, você está nervoso, ansioso, toma uma maracujina. Deus fala isso? Toma uma maracujina? Deus não fala isso não. Olha, ao exemplo desta palavra que nós acabamos de meditar, olha, quando a lama suja o seu para-brisa e você perde totalmente a visão da estrada e começa a mudar de direção em ansiedade, ligue os limpadores e acione a água para lavar o para-brisa. Assim, minha resposta à pessoa que precisa lidar com sentimentos de ansiedade, de medo, de angústia, todos os dias isso é mais ou menos normal. Pelo menos é para mim, desde a minha adolescência. A questão é, como lutar contra esses sentimentos? Sobretudo, ansiedade e depressão. A resposta a esta pergunta é, nós lutamos contra as ansiedades, a depressão, lutando contra a incredulidade e lutando pela fé na graça futura. E a mesma maneira de lutar esse bom combate é meditando sobre as promessas divinas de graça futura e pedindo a ajuda do seu Espírito. Olha, os limpadores de para-brisa são as promessas de Deus que limpam a lama da incredulidade, e a água para a lavagem do para-brisa é o auxílio do Espírito Santo. A batalha para ser liderado do pecado, incluindo o pecado da ansiedade, da depressão, é combinada pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Ambos são necessários, o Espírito e a palavra. Nós lemos as promessas de Deus e oramos pela ajuda do seu Espírito. E à medida que o para-brisa é limpo, de forma que conseguimos ver o bem que Deus planeja para nós, nossa fé é fortalecida e a angústia da ansiedade, da depressão é retirada. Vocês estão entendendo? Tantas vezes nossas preocupações pesam tanto porque recusamos colocá-los na mão de Deus. Vamos lançar nossas ansiedades, os nossos medos, a depressão nas mãos de Deus.
Vamos colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Vamos confiar as nossas preocupações aos cuidados dele. Sabemos que ele nos ama e quer nos sustentar e confortar por causa do que ele fez para nos salvar. Olha, você sozinho não vai conseguir. Não vai. Porque assim, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, a palavra diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, meu irmão, o erro mais grave que podemos cometer quando a doença chega, quando a ansiedade nos ameaça, quando o conflito perturba nosso relacionamento com os outros, quando a depressão torna-se um problema dentro da nossa casa, é concluir que Deus ficou entediado por cuidar de nós e mudou a sua atenção para um cristão mais emocionante. Ou que Deus tornou-se desgostoso com a nossa obediência sinuosa e decidiu deixar-nos por conta própria por um tempo. Ou que Deus esteja ocupado com questões mais sérias, como a paz no Oriente Médio, para ter tempo agora para resolver as confusões que temos em nós mesmos. A paz no Oriente Médio e a questão do coronavírus, né? Esse é o erro mais grotesco que podemos cometer, pois o Deus que prometeu a Josué: não te deixarei e nem te desampararei, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E podemos, portanto, tomar posse desta promessa para as nossas vidas. Deus não nos deixa e nem se cansa de nós. Ele nunca desiste. E eu encerro este terceiro dia do 4º módulo, Mudança de Vida Combatendo a Ansiedade, com o tema principal, Desertos, com o seguinte pensamento: nada podia impedir Jesus de vir lhe salvar, nem a distância entre o céu e a terra, nem a dificuldade de uma gravidez inesperada, nem uma cidade cheia de viajantes e pais cansados de uma longa jornada. Certamente nem um rei maníaco que procurou apagar a vida de Jesus, nem multidões escarnecedoras, nem soldados que zombaram dele, nem um açoite que rasgou sua pele, e nem uma cruz que levou a sua vida física ao fim. Então, como você pode pensar que ele abriria a mão ou desistiria de você depois que o amor dele capturou o seu coração? Chegou a hora da tua vitória. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito, amoroso Pai Celestial, estou colocando os meus medos, preocupações, ansiedades, a depressão e problemas na sua mão, Pai. Eu sei que tenho tão pouco poder para mudar o resultado desses eventos, Pai. Mas eu confio que o Senhor fará o que lhe agradará e o que será melhor para mim nestas situações que vivo. Perdoa-me por meus pensamentos ansiosos, depressivos e até mesmo suicida, e por deixar a minha preocupação se tornar um símbolo, um ídolo que rouba o Senhor da minha confiança total. Fortaleça-me e capacite-me para confiar mais no Senhor através do seu poder e presença do Espírito, Pai. Me perdoa, Senhor. E também agradeço pelas promessas que tenho
na tua palavra, Pai. São todos os dias estamos revelando palavras que alimentam, que transformam as nossas vidas, que nos capacita para a cura da depressão. Eu tenho acreditado, confiado na tua palavra, Pai. E que me afirma o que o Senhor está comigo em todo o tempo. Perdão por todas as vezes em que eu me afastei de ti e resmunguei por achar que o Senhor é que havia me deixado. Quantas vezes eu pequei contra ti, meu Pai? Perdão, Senhor. Hoje entendo meu coração e que o Senhor nunca me abandona e o que eu preciso continuar crendo nas tuas promessas para mim, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Só me ajude a entender mais o seu amor, Pai. Dê-me a força que preciso para superar as dúvidas que Satanás tenta plantar no meu coração ao longo desses anos, da depressão, entre outras chagas. Abençoa-me, Pai. Abençoa cada um que está comigo agora com o seu poder gracioso e transforma-me de uma pessoa fraca em uma pessoa forte, uma ferramenta útil para o seu serviço, Pai. Mantenha meus olhos fixos no Senhor, Pai, cuja mão não deixa as ondas me pegarem, nem deixam minhas dúvidas me destruírem. No poderoso nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.